Feira de Santana só elegeu 2 deputados federais, cada um de um lado da atual polarização política brasileira. Zé Neto pelo PT, a professora Daiane Pimentel pelo PSL de Jair Bolsonaro. Hoje nós vamos conversar com Zé Neto, que fala sobre o momento político e as perspectivas geradas a partir dessa eleição para 2020. Você está indo para Brasília, independente do resultado da eleição, se ganha Haddad ou se ganha Bolsonaro, não mais como numa disputa política de adversários, mas de inimigo. O ambiente hoje no Brasil é esse. Como é que você imagina isso? Trabalhar para dissolver, qualquer que seja o resultado, esse ambiente. Da nossa índole aqui, principalmente do PT baiano, trabalhar sempre com diálogo, trabalhar sempre com uma mesa, trabalhar sempre com a percepção de ver no Brasil grandes cadeias produtivas que precisam de atenção, desde o grande empresário ao trabalhador, e essa construção tem que ser feita. Então nós vamos para lá buscar, ao mesmo tempo, buscar a pacificação desse ambiente, mas também, claro, ter um posicionamento muito seguro em torno do que queremos para o Brasil, principalmente na defesa intransigente da democracia e de que nós temos políticas que possam alcançar a todos no país. O PT sempre foi um partido muito de confronto. E agora, do outro lado, pela direita, também vem um pessoal com uma tática de confronto. O risco é pegar fogo no país? Olha, eu te digo que se você analisar os últimos 14 anos, principalmente, nós mudamos um pouco essa coisa. Quando éramos oposição, nós éramos contundentes no governo federal e aqui na Bahia também, contundentes. Mas nós sempre apresentamos propostas. O que nos diferencia da oposição aqui na Bahia, no geral, do que tem acontecido no Brasil, é que se faz política sem proposição, sem proposta, sem dizer o que é que você quer. Chegando no poder, nós aprendemos a acolher muito e a dialogar mais. Eu acho que esse tem sido um caminho que não tem volta, é um caminho de evolução. E eu acredito que esse caminho vai ser o que nós vamos trilhar lá. Agora, claro que vamos ter embates. E nos embates, o que vai fazer com que a gente tenha capacidade de fazer esse embate com vigor é defender nossas propostas, nossos encaminhamentos, o que acreditamos ser melhor para o povo brasileiro. O governador Rui Costa sempre se queixou do tratamento dado por Temer à Bahia. Num eventual governo Bolsonaro, você acha que isso seria pior ou não? Olha, eu espero que não cheguemos a ter esse governo, mas vamos trabalhar. Claro que tudo há um temor, vamos dizer que não temos. Nós temos um temor de que isso aconteça e de que essa aversão que ele tem ao Nordeste, é claro, possa prejudicar ainda mais a Bahia. A vinda de Carlos Geilson para a base do governo passou por você? Olha, se eu te dizer, eu só posso te dizer o seguinte, eu estava no alambrado torcendo para que acontecesse. Quem estava fazendo o jogo acontecer estava dentro do campo, que era o nosso governador. Eu tenho conversado com ele, há muito tempo eu venho conversando, eu sempre tive uma conversa boa com ele. Apesar de ser alguém da oposição na Assembleia, nós sempre tivemos um nível pessoal de relacionamento muito, queria salutar. E nos últimos anos foi bom porque no passado eu tinha algumas simplicidades com ele, a gente se conheceu melhor na Assembleia, e a gente vai tendo uma tarefa importante em feira, antes quando estávamos em lados opostos, agora vamos buscar melhorar isso, que era pacificar as relações políticas em feira. Não tem essa de inimigo, tem de adversário. Se é adversário, tudo bem, mas quando está falando, olha, é pela cidade, quando eu dizia é por feira, ele vinha, dialogava conosco. Em muitos momentos, para a história da redução de valores do pátio das motocicletas e do guincho, eu chamei ele e disse, vamos embora trabalhar aqui, a gente consegue trazer a oposição para resolver esse problema, que é um problema que eu tive conhecimento. Levamos ao governador, ele achou que realmente havia uma incoerência naquilo, e ele trabalhou para ajudar. Então, eu acho que é isso, ele vem para agregar. Tem outros nomes discutindo conosco e a gente vai naquela tese de Wagner. Ganha quem abraça mais. Agora, quem vem para o nosso lado sabe que nós temos um projeto. E está vindo abraçar um projeto, não está vindo de qualquer jeito. Então, essa maturação existiu, e a gente precisa caminhar para avançar, buscando mais pessoas do lado de lá para dialogar, e a gente vai fazer isso primeiro com o nosso projeto na mão e com essa necessidade da política mesmo, de fazer com que os campos possam crescer. Mas
vai trabalhar nesse sentido. Mas sendo um nome de peso que está vindo do outro lado, ele não vem disputar espaço político com você, por exemplo, para uma candidatura a prefeito em 2020? Então, isso não me preocupa. Na verdade, depois de tanto tempo na política, a gente vai ficando mais, diria, mais pacificador e mais tranquilo com relação a essas questões. É mais importante, se nosso campo quiser ganhar a eleição em feira de 2020, que nós tenhamos pessoas qualificadas e pessoas, inclusive, que jogavam ou jogaram no campo de lá e que tem um perfil que nos interessa. O caso de Jailson, o perfil nos interessa. Foi o tipo, por exemplo, Otto. Quando a gente foi lá conversar com o Otto, a gente sabia que o Otto era do lado de lá, podia vir para o lado de cá, era um perfil que nos interessava. Dentro do nosso jogo, dentro do nosso time, tinha uma camisa para ele, e onde a gente encaixou as coisas, ele deu um resultado positivo. Marcamos aí os gols que vocês já viram na política, e estamos, graças a Deus, numa situação a nível de Brasil muito privilegiada, em função do nosso trabalho, da nossa harmonia e da nossa capacidade de ter uma liderança como o Rui Costa e ter outra ali como o Wagner, fazendo aquele meio campo também no que é necessário. Hoje temos os campos, o Wagner sempre fala, temos o azul, temos o vermelho e o branco da paz. O Banco da Paz é essa capacidade que nós temos tido, eu tenho estado nisso, porque como líder de governo há 8 anos, trabalhei muito nesses diálogos, de sentar para pacificar e entender que vermelhos e azuis podem conviver, desde que tenhamos um projeto adequado e que possa dar resultados positivos para a nossa gente. Essa onda de renovação política, de rejeição de políticos tradicionais que ocorreu nessa eleição agora de 2018, como é que você imagina que vai afetar a Feira de Santana em 2020? Teve renovação e não teve, porque renovou, porque muitos políticos tradicionais perderam a eleição, que aliás construíram a eleição para não entrar ninguém. 30 dias de eleição, o dinheiro fica na mão de quem tem mandato, o tempo de televisão na mão de quem tem mandato. Eu no PT tive alguma coisa ainda, metade lá do que quem tinha mandato, que é o PT. Mas no geral, não tinha nada. Ficava lá, quem tinha mandato mandava no recurso, mandava no tempo de televisão. 30 dias, sem carro de som, sem muro, sem placa. Isso complicou. Era para não entrar ninguém. Aí a sociedade meio que arrombou a porta, disse, não, vai ter que entrar. Só que a gente tem que ver que renovação é essa. Por exemplo, o Bolsonaro fala em renovar. O que ele fala de renovar? E voltar a 50 anos, como ele já assumiu publicamente esse discurso. Vamos voltar ao que era 50 anos atrás. Então não é renovar. Então essa coisa vai chegar um tempo que a gente vai ter um processo de maturação e na democracia, claro. E a gente vai ter que fortalecer a democracia para que cheguemos a um tempo que tenhamos realmente renovação com qualidade. O que temos que ter é uma população acompanhando mais o seu político. A rede social está aí, ela escolheu o seu político, ela vai acompanhar, vai ver o que é que se passa e se envolver mais com o dia a dia do que acontece nos parlamentos, nos executivos. Eu acho que isso é um processo que nós estamos começando a caminhar. Essa eleição e essa crise toda que nós passamos no Brasil, o que eu acho positivo é que as pessoas estão olhando mais para a política, antes olhavam mais para o futebol, para o carnaval, para as coisas mais superficiais, que são importantes, mas não tem assim, no que diz respeito a tocar a vida delas, não tem o condão de direcionar a vida de cada um de forma mais contundente, e hoje a política está começando a ser mais vista na população brasileira. Mas o reflexo disso em Feira de Santana? Vai acontecer aqui em 2020, até porque, se você analisar com calma, tanto o atual prefeito como o ex não gostavam de que pessoas ao redor deles crescessem no processo para não se tornar risco para eles. É esse o problema. E aí o que aconteceu? Muita gente tirou voto aqui, não tem uma expressão importante de representatividade, tanto no estadual como no federal. Essa mesmice, infelizmente, cria um ambiente que não renovou positivamente a política em Feira. Ficamos com pouca representatividade. Tem aí para deputado federal a minha representação, que eu já tenho aqui há algum tempo fazendo política, desde 2000 que eu sou vereador, fui deputado, 4 mandatos para federal. Essa senhora que tem aí, a Daiane, que eu também não conheço qual é o viés dela, pode ser que seja um grande resultado, também pode ser que seja uma coisa de momento aí, como tem sido o partido, o PSL, que me parece que não é um partido, né, é uma construção mais efêmera. E o que eu vejo é que nós vamos ter uma eleição que ela vai ter que ser construída muito agora, a partir de janeiro, porque com o retrato que nós temos do que aconteceu na eleição de 2018, o cenário de Feira é um cenário muito conturbado, sem renovação. Mas Feira ainda é uma incógnita grande com relação a 2020, até porque o próprio ex-prefeito não assumiu ainda
a candidatura à reeleição do atual prefeito. Já tem outros nomes do campo de lá também indicados. O nosso, a opção é não lançar nomes, trabalhar num projeto e que esse projeto possa contagiar as pessoas a partir do que a gente possa construir coletivamente.